Obrigado pela presença, pela disponibilidade, por mais uma tentativa de consequências valorosas de sermos pessoas melhores, né? Porque o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que uma tentativa muito assertiva de sermos pessoas cada vez melhores. E isso aqui ilustra todo esse resultado e todo esse nosso esforço. Porque muitas das vezes parece que nós estamos tentando e não estamos conseguindo. Mas quando nós paramos para observar com minúcia determinadas atitudes, posturas, mudanças, a gente consegue perceber que nós estamos conseguindo sim, estamos acertando sim, com dificuldade, mas estamos tentando. O Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós pegamos ele do início ao fim, ele não impõe nada. Ele nos pede que nós possamos tentar. Porque tentar já é fazer o bem. Quando nós tentamos mudar, nós já estamos fazendo o bem e já estamos trabalhando. Então que hoje nós tenhamos a confiança e a certeza de todo o trabalho realizado e a segurança de que somos pessoas melhores, hoje presentes para discutirmos, trabalharmos e dialogarmos com os ensinamentos de Jesus. Sobre os ensinamentos de Jesus. Tá? Nós vamos pegar aqui a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte 4, porque ela é dividida em algumas partes, e nós vamos trabalhar a parte 4, que vai trazer a ideia de Sócrates e Platão. Eu acrescentaria Aristóteles. E se nós tivéssemos um tempo mais extenso, eu explicaria por que da tríade de Sócrates, Platão e Aristóteles. Tá? Existe uma programação psicopedagógica para que esses três viessem. Porque, inclusive, Sócrates foi tutor de Platão. Platão foi mestre de Aristóteles. E Aristóteles popularizou de forma mais assertiva determinados conceitos para nós observarmos mais dentro de nós do que fora de nós. Que a observação do nosso íntimo resulta na mudança do nosso externo. Então começa toda uma trajetória seguindo um pouco uma didática divina. Existe uma didática divina que está presente na Bíblia, que está presente no Evangelho, no Livro dos Espíritos, em vários outros contextos, Emmanuel usa ela, Joana de Ângeles e por aí vai, que é a tríade. A tríade. E essa tríade pode ser usada de forma consciente ou de forma inconsciente. Por exemplo, quando nós pegamos Pestalozzi 1746, ele vai fazer um trabalho que é a base da pedagogia moderna e acredito que durante muito tempo não vai ser substituída, que é a divisão do ser pelos três estados, que é o estado natural, estado social e o estado moral. Tá? São as divisões em tríade. Jesus, por exemplo, quando ele vai falar sobre algumas parábolas, quando ele vai trazer algumas ideias a respeito da tríade, a respeito do processo educativo, ele usa essa tríade. E essa tríade de Jesus, ela funciona da seguinte forma. A gente vai chegar em Platão, tá? Funciona da seguinte forma. Primeiro ele alerta, depois ele educa, e depois ele fala com a pessoa para tirar suas próprias conclusões e seguir. Por quê? Por quê? Seguindo a questão 843 do Livro dos Espíritos, que depois que ele faz todo o trabalho dele, ele precisa respeitar o livre-arbítrio de quem está aprendendo. Quando nós pegamos a mulher adúltera, né, vamos trabalhar com a mulher adúltera que está em João 8, se nós observarmos, essa tríade está presente. A mulher é trazida até Jesus, é um alerta. Depois Jesus começa todo o processo educativo, trazendo ela para o centro, que é uma simbologia para o centro. Vai trazê-la para o centro, vai orientar todos que estão ali, depois que ele fala com ela, vá e não peques mais. Então ele alerta, ele educa e depois fala, é com você. Eu não posso desrespeitar o seu livre-arbítrio, porque como professor eu preciso te ensinar. E ele faz isso várias vezes, inclusive com os apóstolos, tá? E quando nós pegamos Sócrates, Platão e Aristóteles, a primeira ideia
a primeira ideia que eles trazem, a primeira, todos eles, é olharmos para dentro de nós. Olharmos para dentro de nós. Analisarmos através do processo educativo quais são as nossas atitudes e o que eu devo fazer com as minhas dificuldades. É a primeira coisa. E depois eles vão dividindo o contexto. Sócrates traz para nós aquele famoso filtro de 3 pontas, que é analisar tudo aquilo que chega até mim e tudo aquilo que eu faço, se ele tem a ideia de ser bom, de ser útil, eu pulei o primeiro, de trás para frente, de ser útil, de ser bom e de ser, agora esqueci, me fugiu. Daqui a pouco eu lembro. Então ele traz essas ideias. A última é de ser útil, a anterior é de ser bom e de ser verdadeiro. Verdadeiro, bom e útil. Essa é a base da vida e do contexto educacional de Sócrates. Tá? Quando nós vamos para Platão, absorvendo um pouco dessa ideia de Sócrates, ele acrescenta mais 2 questões. Se é verdadeiro e se é racional. Se é verdadeiro e se é racional. E quando nós chegamos em Aristóteles, Aristóteles trabalha com a parte da racionalização. Impedir com que impulsos transmitam informações incorretas sem passar antes pela nossa racionalidade. Tá? Quando nós pegamos a questão 919 do Livro dos Espíritos, nós temos Kardec perguntando se existe uma fórmula, se existe um preceito para nós seguirmos a nossa vida. Eu estou falando com as minhas palavras e resumindo, tá? Se existe uma fórmula e um preceito para seguirmos a nossa trajetória com um pouco mais de tranquilidade, analisando as questões para sermos cada dia melhor. E o espírito que responde à questão 919A e B é Santo Agostinho. E a primeira, ele responde assim: um sábio da antiguidade vô-la disse, conhece-te a ti mesmo. Essa é a primeira resposta da questão 919A. Conhece-te a ti mesmo tem um complemento. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Mas ficou fundamentado em conhece-te a ti mesmo. Essa frase, ela estava escrita na entrada do templo do deus Apolo, na comuna de Delfos. Ficava em cima da porta assim, ó. Conhece-te a ti mesmo. Que é uma frase atribuída a Sócrates, mas que ele vai pegar no conhecimento antigo para a difusão desse ensinamento. Tá? Quando nós pensamos em espiritismo e pensamos em cristianismo, a gente precisa pensar que Jesus, ele é o governador do planeta Terra. Ele é o Espírito perfeito que passou por aqui. Só que, junto com Jesus, existe uma equipe gigantesca de espíritos também puros e de espíritos extremamente evoluídos. E para preparar o território para a chegada de Jesus, alguns espíritos vieram. Zoroastro, Siddhartha Gautama, o Buda, Krishna, Platão, Sócrates, Aristóteles e tantos outros, antes e depois. Moisés, antes Akhenaton, e por aí vai, o faraó Akhenaton, e por aí vai. Esses espíritos, a ideia é eles começarem a trabalhar as bordas para conseguir esfriar todo o prato. Para que, quando Jesus pudesse chegar e dividir o marco histórico da humanidade, que todos os seus ensinamentos pudessem ser canalizados da melhor forma possível. Então esses espíritos, eles vêm antes.
Sócrates, Platão e Aristóteles já traziam o preceito básico do espiritismo na época deles, que era a vida após a morte. Quando Sócrates foi morto, ele bebeu cicuta. Ele foi preso e bebeu cicuta. Cicuta é feito de uma planta venenosa e o composto torna-se um veneno. E viraram para ele e falaram assim: Sócrates, tem a oportunidade de nós rearranjarmos a sua fuga. Quer fugir? Ele falou assim: não quero. Porque se eu fugir, eu vou jogar fora tudo que eu ensinei. E se eu jogar fora tudo que eu ensinei, o meu trabalho não será verdadeiro, não será bom e não será útil. Portanto, eu não posso fugir. Mas você não fez nada. Você vai ficar preso aqui à toa? Vambora! Liberdade! Você só tentou ajudar, só tentou ensinar isso os discípulos dele, né? Vambora! Ele falou assim: pode ficar tranquilo. Assim que eu beber o veneno, eu estarei liberto. Já trazendo a exemplificação que ele sempre passou para os seus discípulos do processo encarnatório. E isso foi para Platão e isso foi para Aristóteles. Sócrates trouxe o contexto mais voltado para a divindade. O contexto mais que abraçava mais as questões amplas do universo. Sócrates. Platão, além de ter criado a Academia de Atenas, ele trouxe para a ideia da educação, da expansão da educação. E Aristóteles entregou para as pessoas os conhecimentos para que elas pudessem levar à frente. Perceberam? Perceberam uma coincidência? Jesus traz ao alerta. Sócrates chegou e falou assim: pera, eu preciso apresentar para vocês outros contextos que estão sendo esquecidos na história da humanidade. Vamos dar uma paradinha, vamos respirar. Aí ele apresenta, faz todo o seu trabalho e entrega o processo didático, educacional para Platão. Inclusive, Platão é conhecido como o primeiro pedagogo da história. Então, claro que outros passaram, mas eles intitularam Platão como o primeiro pedagogo da história. Então, entregaram para Platão e falaram com ele assim: olha, agora populariza, amplia os conhecimentos. Daí a Academia de Atenas. Todos eles são da Grécia Antiga, tá, gente? Daí a Academia de Atenas. Só para a gente contextualizar. Sócrates, 470 a.C., tá? Platão, 428 a.C., e Aristóteles, 324 a.C., 384 a.C., mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos. E ele entrega para Platão, ele faz todo esse processo de academia, ele populariza a racionalização e a verdade do processo de vida, de seguir os processos racionais e verdadeiros para sermos pessoas melhores, e depois entrega para Aristóteles, que teve uma presença muito significativa na ciência e na educação dos grandes poderes presentes. Entregando a educação para os grandes poderes presentes, os grandes poderes poderiam disseminar a educação de forma mais cultural, de forma mais política, de forma mais econômica. Então ele segue esses grandes espíritos, continuam seguindo essa ideia de uma tríade, de um processo didático e educacional que vários outros espíritos seguem, tá? Eu vou fazer um desenho rapidinho aqui no quadro. Cadê o apagador? Aqui. Até aí, tá tranquilo o contexto? Eu estou correndo porque, na minha opinião, a introdução do Evangelho é talvez a parte do Evangelho que precisa ser mais estudada, com mais detalhe, com mais calma, com mais atenção.
porque é o que diz para que o Evangelho veio. Jesus vem no prefácio e faz um trabalho, e depois vem o processo de introdução. É ali que você vai ler e entender determinadas questões. Então eu estou dando uma corrida para aguçar a curiosidade, para que nós possamos chegar em casa e continuarmos lendo, por curiosidade, esse processo, tá? Da chegada do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só, o mandamento maior é Mateus 22. O mandamento maior está em Mateus 22, tá? Foi perguntado para Jesus a respeito de qual seria o maior mandamento, e ele responde: amar a Deus sobre todas as coisas, e não menos importante, ao próximo como a si mesmo, tá? Perceberam que é uma tríade? E por aí vai, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou colocar no sentido horário, para facilitar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pô, André, está errado. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. No sentido horário, você trocou aqui. A interpretação correta é Deus, eu e depois o próximo. Eu tenho uma ferramenta na mão. Eu preciso, alguém me pede ajuda para apertar parafusos, que a cabeça do parafuso é Phillips. E eu tenho uma ferramenta na mão, mas eu não sei se é fenda, se é Phillips, se é Allen, se é Torque, eu não sei qual que é a ponta dela. Como que a ferramenta vai trabalhar se a ferramenta não for sido conhecida, se a ferramenta não é conhecida? Como que nós, ferramentas, vamos trabalhar para o próximo se nós, ferramenta, não somos conhecidos? Entenderam agora? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses? Mas calma, tem mais dentro do tempo que a gente tem, tá? Olha só. Quando ele traz quando Sócrates inicia, Sócrates fez a estrutura, tá? Na Grécia Antiga. Sócrates fez a estrutura e depois eles vieram melhorando. Não é que o que Sócrates trouxe, não é que precisaria ser melhorado demais. Eles vieram acrescentando na estrutura de Sócrates algumas questões, que foi o que a gente falou no início. Platão chegou e acrescentou mais algumas coisas, depois Aristóteles acrescentou, e aí a gente vai para vários outros lugares, com vários outros preceitos dentro da construção da ideia espiritualizada de Sócrates, tá? Olha só. Sócrates vira para nós e fala assim que a vida deve seguir um filtro. Que a vida deve seguir um filtro, que é o filtro da verdade, bondade e utilidade. Alguém tem dúvida que a verdade é Deus? Não tem como a gente ter essa dúvida. Não tem como. Que é o ser absoluto. Ele é a verdade. A bondade, ela primeiro precisa ser trabalhada em nós, para depois nós sermos útil para o próximo. Uai, é isso? É. Sócrates está dentro do mandamento maior. É um espírito de altíssima grandeza. Ele não foge ao mandamento maior. Pestalozzi, apesar de ter características diferentes de Sócrates e ser um espírito um pouco mais popular, também não fugiu. Estado natural, que ele aplica quando o ser chega com suas características da natureza no planeta. Depois o estado social, como eu me posto perante a sociedade, e depois o estado moral. O que define a minha moralidade? A capacidade que eu tenho de domar as minhas más, de transformar
Se reconhece um bom cristão pela capacidade de transformação moral e o esforço em domar as más inclinações. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tá? Quando vai falar do sede perfeitos, no item 4, missão espírita. E se missão espírita está encaixado aqui, se missão espírita está encaixado aqui, no maior mandamento, se Sócrates foi o primeiro que veio trazendo com mais popularidade e clareza essas ideias do mandamento maior, tá? Então, olha só, se a missão espírita está encaixado aqui, lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, item 4, missão dos espíritas. Missão dos espíritos. Qual que é a missão dos espíritos lá no item 4 do capítulo 20? É reencarnação. Apresentar o mundo à vida após a morte. Sócrates falava da reencarnação e dentro do contexto do espiritismo, ele estava inserido em todo o trabalho íntimo para seguirmos a ideia do mandamento maior, precursor do espiritismo e do cristianismo. Porque ele apresentou ideias preparando as pessoas para que Jesus pudesse chegar. Enviados depois de vários outros, e depois deles tiveram vários outros, e por aí vai. Quando nós pegamos Mateus 5, nós temos as bem-aventuranças, que começam no versículo 3, e depois das bem-aventuranças, na sequência, vem aquela famosa frase: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que brilha a vossa luz. Sal, em Levíticos 3,12, Moisés recomenda que toda oferenda fosse fosse envolvida no sal para facilitar a ligação entre a divindade e o homem. Porque o sal, para os hebreus, significava ligar o povo de Israel a Deus. Então Moisés seguiu essa sequência e Jesus também seguiu essa sequência. Ser sal da terra já não é mais sal da oferenda. Moisés recomendou em Levíticos sal da oferenda. Aí vem Jesus e recomenda que nós sejamos o sal da terra. O sal da terra, sem entrar em muitos detalhes que a gente não tem tempo, nem sobre a luz, essa coisa toda, mas o sal da terra é preparar o ambiente para a chegada da divindade. Sócrates, Platão, Aristóteles, Zoroastro, Siddhartha Gautama, Akhenaton, Krishna, Moisés e vários outros. Sal da terra, aquele que dá sabor, aquele que conserva e aquele que realça para a chegada de algo melhor. Por isso, dentro dessas questões apresentadas aqui, uma delas, que é isso aqui, uma delas, tá? Resumo do resumo, que é pelo qual eles são conhecidos como precursores do espiritismo e do cristianismo. Agora, vamos pensar numa coisa aqui, tá? Ficou claro por que é Deus, eu e a ferramenta aqui? Philips, não dá para usar e tal. Então, olha só. Acho que eu consigo falar isso em 3 minutos, só para acrescentar. Quando a gente fala, se reconhece o verdadeiro espírita, que na verdade é verdadeiro cristão, porque está no Evangelho, colocou espírita. É o verdadeiro cristão, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e a capacidade de domar as más inclinações, funciona assim, ó. Transformação moral é o quanto eu me disponibilizo para receber de 100% da divindade. Eu vou me transformar, vou abrir as minhas portas o máximo que eu consigo, me disponibilizando para saber o quanto eu quero através da vida, da caminhada, dos esforços, da família, do trabalho, do centro religioso, do lazer, do casamento, dos filhos. O quanto eu me esforço
para receber de 100% da divindade para que ela brilhe dentro de mim. Quase que eu entre em brilho a vossa luz, é mais ou menos isso, tá? Então eu me disponho aqui a receber 50%. E a capacidade de domar as más inclinações é, depois que eu recebi 50%, que eu me disponibilizei de 100% da divindade me entregando constantemente durante a vida, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso passar para frente. Eu estou seguindo todos os preceitos, tá? De Sócrates, Platão, de Aristóteles, do Espiritismo, de Jesus, dos Evangelhos, estou seguindo tudo aqui, tá? Estou fazendo e do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois que eu recebi, me disponibilizei, me entreguei, estou disposto para a divindade para ser uma pessoa melhor, a minha transformação. O que eu faço com 50% da divindade que eu recebi? Eu preciso colocar em prática. Mas por que eu preciso colocar em prática? Esse ciclo só fecha quando a gente promove a caridade. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Essa assertiva só pode ser uma assertiva porque fora da caridade realmente não há salvação. Porque um engenheiro, para aprender a construir um prédio, ele tem que ir para o canteiro de obra. Ele tem que pegar o conhecimento teórico e colocar em prática, porque tem uma série de questões que envolvem todo o trabalho para que aquele prédio seja construído além da tela do computador, além do AutoCAD, além de uma série de circunstâncias sentado numa cadeira. Ele tem que ir para a obra, para lidar com as pessoas, para ter paciência e para fazer acontecer. E é exatamente isso aqui. A capacidade de domar as más inclinações. Eu preciso sair do negativo em algumas áreas, nem tudo, né, gente? Que a gente não é ruim em tudo. A gente é ruim em algumas coisas, maravilhoso em outras e por aí vai, tá? Eu preciso sair do meu ponto negativo, pegar a ideia de experiência e aprendizado que eu estou recebendo ao longo da minha vida, transformar o negativo em positivo, transformando as ideias em positividade, eu encontro-me naturalmente apto e com vontade de passar esse conhecimento que eu recebi para o meu próximo. Ser útil. Para a pestalose, resolução completa do plano moral. É isso que eles trazem para nós. E igual eles, vários outros espíritos vão nos orientar. Vários outros espíritos vão surgir. Várias outras entidades vão aparecer para nos ajudar. E, no futuro, seremos nós. Seremos nós um Pestalozzi, um Sócrates, um Flammarion, um François, seremos nós um Platão, um Aristóteles, um Newton, e por aí vai. Seremos nós, eu estou falando sério, seremos nós. E depois disso seremos Cristos. Não sei de qual planeta, mas seremos. Eu estou afirmando isso, tá? E está gravado aqui, pode ficar tranquilo. Eu tenho certeza no que eu estou falando. Seremos nós. Que a questão 243 do livro Consolador, Emmanuel traz para nós como foi a escala evolutiva de Jesus. A única diferença é que ele escolheu evoluir em linha reta. A única diferença. E nós estamos aprendendo a linearizar a nossa trajetória para pararmos de darmos volta e fazermos toda essa condição, às vezes, desastrosa na nossa vida, mas o desastre gera uma série de ferramentas para a gente aprender a sermos pessoas melhores. E é assim que vai funcionar. No livro, vou deixar aqui, Na Era do Espírito, do professor Herculano de Miranda, né, Hermínio de Miranda, no capítulo Presente de Natal, ele entrevistou o Chico Xavier e o Chico Xavier explicou para nós. Eu vou deixar como um ponto extra, tá, gente? Para aguçar mais ainda a curiosidade nossa. E é lindíssimo ver o Chico falando sobre isso. O Chico fala a respeito da hierarquia dos planos. E ele demonstra para nós aonde Jesus está encaixado. Jesus é o governador do nosso planeta, ele administra outros orbes, mas ele não é o espírito responsável pelo nosso sistema solar. Existe outro acima dele, tá? Então tá lá, eu vou deixar capítulo Presente de Natal, livro Na Era do Espírito, uma entrevista
do professor Hermínio de Miranda, José Herculano Pires, desculpa. Uma entrevista de José Herculano Pires com o Chico Xavier, ele compilou nesse livro, e Chico explicando com muita cautela esse posicionamento. E para nós finalizarmos, nós voltamos a Santo Agostinho, na questão 919A, que ele sugere que nós nos encaixemos, que nós possamos nos encaixar na resolução de ideia de todo o amplo conhecimento de espírito Sócrates, que transitou por vários outros pensadores, que é o conhece-te a ti mesmo. E eu acrescentei, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E eu chamo a atenção para João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sócrates antecipando essa fala de Jesus. Tá? E olha só. Conhece-te a ti mesmo. Base principal. Nós somos a base principal da nossa vida, tá? Não tem jeito. Tá lá, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, acabei de falar. Transformação moral, tá? Somos nós. Porque se aqui não tiver trabalhado, se o eu não tiver trabalhado, nós vamos dificultar a nossa ligação com a divindade e vamos dificultar o nosso trabalho com a utilidade moral da caridade. Então, olha só. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Aí, contexto de Sócrates, num resumo muito corrido, tá? Peço desculpas pela correria, mas é necessário para aguçar a nossa ideia de aprofundarmos um pouco mais na trajetória de todos esses espíritos popularizados que trouxeram esse sal da terra para dar sabor e conservar o planeta e a nossa trajetória para estarmos aqui hoje, para que a divindade possa trabalhar. E todos nós somos sal da terra, tá? Independente da quantidade, todos nós, também está gravado, estou afirmando, todos nós somos sal da terra e precisamos conservar e dar sabor. Gente, muito obrigado, que nós tenhamos uma excelente noite de descanso, de trabalho, de lazer, de tudo que a gente possa fazer para se sentir bem, tá? Muito obrigado.